Uma boa tarde a todos. Hoje o nosso palestrante, então, nosso irmão Gilmar, fora da caridade, não há salvação. Então, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, antes de iniciar nossa palestra de hoje, quero fazer os agradecimentos. Primeiramente, ao Lar Espírita, Filhos Maria de Nazaré, por mais esse convite. É sempre bom ser convidado, porque a gente aprende, se desenvolve e compartilha com vocês. Então, mutuamente a gente aprende, Aprendemos todos juntos. Quero agradecer a todos vocês que saíram das casas de vocês e estão aqui hoje para assistir a palestra com a gente. Quero também agradecer aos irmãos que estão com a gente via online, que estão conectados de casa aí com a gente. Muito obrigado, um abraço fraterno aí para vocês. Quero agradecer também a egrégora dos espíritos trabalhadores e protetores que aqui estão. Obviamente a gente não enxerga, porque nós estamos dentro de um corpo humano, limitado pelos 5 sentidos, mas eles estão aqui, porque tudo é espiritual, nós só estamos numa forma humana. E quero agradecer, não menos importante, o meu mentor espiritual, que sempre me ajuda a preparar as palestras e me ajuda na minha experiência humana na Terra. Então, a palestra de hoje, o nosso tema é Fora da Caridade não há salvação. Ele é pautado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar desse tema que está no capítulo 15. Então vamos ver qual que é a mensagem inicial, o primeiro item que vem deste capítulo. O necessário para salvar-se. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele. E separará uns dos outros, como o pastor que aparta os cabritos das ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vindes, bendito do meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e vestistes-me, e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quando vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Então nós podemos ver que Jesus, nas suas pregações, há 2000 anos atrás, ele usava por parábolas, que era para aquele pessoal daquela época poder entender o que ele estava falando. Porque quando ele esteve no deserto, ele teve o contato com a atividade do Pai, que era Deus. Ele viu como todo esse processo funcionava. Então ele teve o contato com as entidades diminutas, ele teve o contato com todas as partículas, moléculas, com todo como que o Pai funcionava, como que ele nutria todos nós, como que funcionava tudo isso. E não tinha como ele chegar e começar a falar em vibração, em frequência, em molécula, em átomo. Imagina, 2000 anos atrás, hoje a gente já tem dificuldade, imagina 2000 anos atrás Jesus chegar e falar nesse vocabulário. Então ele usava toda uma história, que ele era o pastor, porque naquela época existia essa atividade de pastorear as ovelhas, então ele se colocava como pastor, ele colocava os fiéis como ovelhas, para contar toda uma historinha, tudo muito bem organizado, e assim o pessoal ia assimilando
o amor que ele estava trazendo, a boa nova que ele estava trazendo ali, né? Então Jesus, em suas reuniões e pregações há 2000 anos, usava de parábolas, ou seja, histórias, para se ter êxito em sua comunicação e atingir um entendimento melhor de seus ouvintes e seguidores da época. Em suas falas usava a figura de pastor e ovelhas para inserir nas suas parábolas explicativas da época, uma vez que naquela região era muito comum a criação de ovelhas onde eram pastoreados os rebanhos. Assim, Jesus aproveitava para inserir a boa nova ao povo, já que ali na época existia muito dogma e crença limitadora. Hoje continua existindo muito dogma e crença limitadora ainda, tá? Então, Jesus foi inserindo através das histórias, ele não podia quebrar aquele paradigma já de cara, né? Porque já fazendo todo um processo cuidadoso de comunicação, ele já foi crucificado. Imagina se ele já chegasse direto, né? Não ia durar nem um pouquinho. Então, assim, ele conseguiu ainda ter um tempo maior, né? Usando de parábolas e tudo. Mas, claro que foi incomodando o pessoal do ego inflado, né? Daquela época. Os poderosos, os doutores da lei. Eles queriam saber, né? Igual hoje, gente. É isso que manda, né? Quando começa a ter que fazer um pouquinho de sacrifício e não dar resultado financeiro, já começa a ficar complicado, né? Não é bom para os negócios, né? Muitas vezes a verdade não vai ser bom para os negócios, para os nossos próprios interesses. Porque o ego humano, ele quer saber dos próprios interesses e dos prazeres da vida, né? É isso que... E o ego está em todos nós. Sem ego nós não existimos, né? Só que nós temos que saber controlar esse ego. Que o ego não controle a nossa experiência, para que nós podemos ter o contato com a centelha divina. Assim, Jesus aproveitava para ensinar a boa nova ao povo, já que ali na época existia muito dogma e crença limitadora. E dessa maneira, Jesus conseguia atenção e melhor entendimento dos seus ouvintes. Nessa ocasião, Jesus mostra a importância da caridade ao próximo, e quem faz a seu irmão está também fazendo a Jesus, pois todos nós somos filhos da luz e estamos conectados, pois somos centelhas divinas expandindo através das informações e ações benéficas, e a caridade é necessária para uma evolução no caminho do amor divino. Então, por isso que esse capítulo já fala o item, né? Fora da caridade não há salvação. Não tenho como eu falar assim, ó, eu amo a Deus, eu me amo e amo o meu próximo se eu não pratico a caridade. Porque a caridade ela vai colocar todo esse amor que eu aprendo em ação, né? Todo esse amor que eu estou falando, que eu amo a Deus, eu me amo e amo o meu próximo, é a ação da caridade que está provando que realmente eu amo, senão fica uma coisa da boca para fora, né? Então, por isso que sem caridade não há salvação. Porque eu realmente amo a Deus e eu me amo, porque eu tenho que me amar também, né? Tem mais esse detalhe, né? E sem amar meu próximo, o que é a caridade? Eu estou colocando esse amor em prática, né? E aí sim eu estou consumando todos esses ensinamentos de Jesus. O próximo item do nosso tema aqui desse capítulo é o bom samaritano. Vamos ver o que é a parábola do bom samaritano. Eis que levantou um doutor da lei, né? Os doutores da lei da época eram os religiosos, tá, gente? Porque assim, quando Jesus chegou nesse planeta, a religião já existia, ele não veio fundar a igreja, tá? A igreja foi todas elas, sem exceção, o homem que fundou. Ela é benéfica, ela serve como postos de saúde da nossa alma. Mas Jesus não veio trazer religião, tá? Isso é uma parte importantíssima que nós temos que entender. Todas as religiões são benéficas, todas devem ser respeitadas, mas o que vai salvar é o amor. E Jesus veio trazer a luz, que é os seus ensinamentos. Tá? Então a gente não tem que idolatrar religião alguma. Infelizmente ficam brigando uma com a outra ainda, né? Disputando fiéis como se fossem mercadoria, né? Então nós religiosos temos que ter consciência disso. Não adianta estar dentro de uma igreja criticando a outra. Nesse capítulo vai falar mais para frente sobre isso, tá? Então levantou o doutor da lei e lhe disse, para o tentar, Mestre, que eis de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele responde e disse,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse. Aí ele começa a parábola do bom samaritano. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levavam. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Mas então passou um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando viu, se moveu a compaixão, e chegando, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. Ele disse: tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei. Quando voltar, qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo outro, alguém que estava ali escutando a dissertação de Jesus: aquele que usou da tal da misericórdia. Então Jesus nos mostra, através da parábola do bom samaritano, que devemos exercitar os valores morais, 2 deles citados dentro da parábola, a compaixão e a misericórdia. Esses valores morais é da natureza divina, e é natural que espíritos encarnados mais evoluídos façam de forma bem natural, pois a essência da verdade está embutida na experiência humana, e quando exercida na experiência, é a centelha expandido dentro de cada um de nós, através do exercício e da prática dos valores morais na Terra. Então, os valores morais divinos, tá? Que é compaixão, mansuetude, caridade, paciência, amor ao próximo. Tudo isso são os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós e que está junto à caridade. Quem está fazendo caridade está automaticamente fazendo tudo isso. Está amando a Deus, está amando o seu próximo, está se amando, né? Não está pensando no seu próprio mundinho, né? Isolado, como nós do ego fazemos às vezes, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Cada um com seus problemas. São os ditados do ego humano. Nós humanos queremos isso. Importante eu estar em primeiro, que aqui ainda é um planeta das disputas, né? Nós temos que disputar, eu tenho que ser melhor que o outro. O outro até pode ter uma vida boa, mas eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter a casa melhor, porque eu tenho que ser melhor. Então a gente cai nesse planeta e é assim que a gente é ensinado desde o tempo da escola. Competir, disputar, né? E muitas vezes, se eu puder tirar ainda, né? Eu faço isso. Ou se alguém está passando por uma dificuldade, né? Às vezes está lá com a esposa, doente, começa a vender os bens pela metade do preço, eu vou lá e compro e acho que estou ajudando ainda, né? Às vezes está vendendo lá um boi que vale 4 mil reais por R$1.000 para salvar a esposa, eu vou lá e ofereço 900. Eu tenho 900, eu dou agora, para me dar bem, meu interesse. Isso não tem nada de divindade, nada de caridade. Se você acha que isso é caridade, se enganou legal, porque não tem nada de caridade nisso. Então vamos ver o que é compaixão? É o sentimento de piedade, de empatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado de desejo de minorá-la, de diminuí-la, né? Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. E a misericórdia também é um sentimento de dor e solidariedade. Eu vou lá e sofro junto com a pessoa, né? Naquele momento triste que ela está passando. Pode ser por uma perda, pode ser por qualquer problema que ela esteja passando, eu vou lá e sofro junto com ela. Com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça.
Dó, compaixão, piedade, perdão, graça, clemência. Tudo isso faz parte da misericórdia. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ou seja, no nosso planeta a felicidade ela não é eterna, tá? Ela é passageira. E muitas vezes nós colocamos essa felicidade nos bens materiais, né? Compra um carro, fico todo feliz, passou 5 meses, já não tem mais felicidade alguma. Aí eu já tenho que comprar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Nada supre, né? Porque eu estou desconectado da minha centelha divina que está dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Quando eu me conecto com isso, pronto, acabou o vazio, acabou o desespero, acabou a doença, acabou tudo. Eu estou conectado com a essência do Pai. E a essência do Pai está em mim, não está dentro da igreja. Na igreja a gente vai buscar os conhecimentos, mas a conexão é comigo, não é com a igreja. A igreja é um templo. Aqui nós estamos reunidos agora buscando conhecimento, para entender, para fazer essa conexão com o Pai. Mas é eu que tenho que fazer, através da minha moralidade, através das minhas ações com o próximo. Então, infelizmente vai ter muita gente dentro da igreja que está condenado e não sabe ainda. Porque está impregnado com os dogmas da igreja, com os costumes da igreja. Certo? Então, nós temos que entender isso. O Espiritismo traz os ensinamentos de Jesus. A Igreja Católica traz os ensinamentos de Jesus. Mas eles estão dando a oportunidade de qualquer religião cristã está pautada em quê? Nos ensinamentos de Jesus. E isso que importa. Vai ter alguma coisinha ou outra que vai ser humana, porque nós estamos no mundo imperfeito e nós somos imperfeitos. Então, quem está trazendo uma religião, fundando uma religião, vai ter um pouco de coisa humana ali. Está tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu tenho que saber vigiar e diferenciar o que é de Jesus e o que é da religião ali que só está preenchendo, né? Para às vezes ficar com o fiel ali. Então, o que vai salvar é os ensinamentos de Jesus e o amor na prática. Tá? E respeitar. Não adianta dizer que eu amo o meu próximo, eu me amo e não respeito a religião do outro. Que amor é esse que eu tenho que atacar? Eu tenho que usar a Bíblia para atacar meu irmão? Qual é o amor? Falamos tanto de amor e na hora de pôr em prática eu estou usando uma Bíblia para condenar o meu irmão. Não, a minha igreja é certa, a tua vai para o fogo do inferno. Que amor! Então toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Né? E vem baixar o nosso ego, o nosso orgulho com todos os seus ensinamentos. Mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejareis que vós fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que ele mesmo dá o exemplo. O orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas ele fez mais do que recomendar, pondo claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, caridade é um ato pelo qual se beneficia o próximo. Eu estou beneficiando o meu próximo, mas sem querer nada em troca. Não é aquela coisa, estou vendo que o meu irmão ali está passando uma dificuldade, eu vou ajudar ele, porque amanhã quando eu passar a dificuldade ele vai me ajudar também. Eu já estou querendo uma troca. Né? Então eu tenho que ir lá ajudar de coração. Isso é a verdadeira caridade. Eu posso dar dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Se não for de coração, não é caridade. É um ato benéfico. Claro, você pegar e dar um dinheiro para alguém, um prato de comida para alguém, é um ato benéfico. Mas ela só se caracteriza a caridade quando sai do coração, quando eu sinto alegria de fazer aquilo. Não fazer por fazer. Ou fazer para ostentar, né?
eu vou fazer, que daí a sociedade vai ver que eu sou um cara que faço bastante coisa boa, daí daqui uns anos eu posso me candidatar, nem sabem que, né? Já estou fazendo todo um processo para lá na frente eu me beneficiar com aquilo. Isso não é caridade, gente. Isso é meu ego fazendo uma estratégia para me dar bem no futuro, né? Todo ato de amor ao próximo é um ato de caridade. Amor, sempre o amor envolvido. Jesus ainda nos coloca seus ensinamentos amorosos em junção à caridade, né? E por isso é tão importante a caridade, e sem ela não entraremos no reino de Deus. É importante ressaltar que toda caridade rebaixa nosso orgulho e egoísmo, que tanto nos coloca nas vibrações e frequências, nas frequências mais densas, e assim fazendo de nossa caminhadas as mais difíceis colheitas, e atraindo dor e sofrimento na trajetória experiencial terrena. A caridade nos coloca nas vibrações mais elevadas, assim evoluindo junto aos ensinamentos de Jesus, e cristificando nossa caminhada existencial. Pois tudo que faço ao meu próximo é a mim mesmo que faço, pois o meu próximo é minha própria extensão evolutiva individualizada. Olha só, que mensagem. Quando eu estou ajudando alguém, quando eu vejo alguém passar por dificuldade e vou lá e ajudo, não preciso fazer com pretensão de me dar bem ou amanhã isso voltar para mim. Porque eu estou fazendo automaticamente para mim. Porque nós estamos conectados. Nós somos uma energia só. Nesse momento estamos individualizados para se experienciar, para nos melhorar, para nós aprender a se conectar com o todo, com o Pai divino que está em cada um de nós. Quando nós vamos evoluindo e passamos para esferas mais, as colônias espirituais, e vamos evoluindo, né? A gente vai se unindo, vai se conectando, até chegar ao ponto, quando eu desencarno aqui já desse planeta, eu já não preciso mais desse corpo físico, eu já vou para uma colônia, onde eu vou ter o meu perispírito. Aí eu vou evoluindo já, o meu perispírito é a minha forma humana em espírito, né? Uma energia com a forma humana. Já não vou precisar mais ter esse formato, eu já me transformo numa bola de energia. E eu vou, quanto mais eu vou evoluindo, eu vou expandindo, até se fundir ao Pai, que é o reino dos céus. É uma vibração, não é um local. Todo mundo pensa que é um local, porque nós temos uma visão muito humana ainda do reino dos céus. Porque nós somos energia pura vibrando. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens como os que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar, para que fossem melhor aceitas. Não podia mesmo afastar-se das ideias em voga, né, do vocabulário daquela época. No tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas do lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade que reserva o mal. Então, quando ele se refere às ovelhas, é o pessoal que está evoluindo dentro dos ensinamentos crísticos. Ele está na vibração maior. Quando ele se refere aos cabritos, é os espíritos que ainda estão numa vibração mais baixa. Mas ele não podia falar nesses termos, como é que ele ia chegar a 2000 anos, né? Aquilo que a gente falou agora há pouco no início. Então ele tem que fazer uma historinha, ovelha e tal. Ainda hoje a gente tem que falar muito por historinha, porque senão vai ferir o ego dos dogmas e da crença das religiões. Então a gente tem que respeitar, a gente não pode ferir, e para isso a gente tem que usar palavras harmoniosas, porque a ideia é harmonizar junto ao Pai, junto ao todo. Não criar aflito, não criar separação, porque tudo que separa é ego, tudo que une é divino. Então Jesus, com seu infinito amor, vem à Terra para nos apresentar a boa nova, trazer a verdade sobre nossa existência. O que Jesus veio fazer? Fundar a igreja? Não. Ele veio apresentar a existência. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós devemos fazer? Quem somos nós? E veio apresentar o Pai amor. Não o Pai dor que ainda infelizmente é pregado. O que julga, o que condena, que joga no fogo do inferno. Que Pai é esse?
E os religiosos da época já não gostaram disso, porque eles estavam nas leis de Moisés, onde era muito ferro e fogo ali, né? Então ainda era pregado um Deus que castigava, condenava, né? E até hoje é pregado ainda esse Deus, gente, um Deus que os humanos criaram, tá? O Deus divino, ele é puro amor incondicional, ou seja, ele ama sem condições, não importa a experiência que você está passando, ele está te amando. Mas por que eu sofro tanto então? Porque você está desconectado dele, você está conectado no seu ego, ele não consegue te ajudar se você está desconectado. Você pode me mandar 1000 mensagens, se meu celular está desligado, eu não vou receber. Então eu tenho que me conectar com ele para receber as bênçãos dele, para receber a proteção dele, para receber tudo que ele tem para nós. Porque nós somos filhos dele. Então não tem como ele nos maltratar. Algum pai ou mãe humano aí teria coragem de jogar seu filho no fogo do inferno? Acho que não. Se nós humanos não temos essa coragem de jogar nossos filhos no fogo do inferno, como que Deus vai ter? Se nós que somos imperfeitos não temos essa coragem de jogar o filho no fogo do inferno, um pai e uma mãe luta, por mais que o filho esteja passando por qualquer experiência triste, nas drogas ou qualquer coisa, vai lutar até o final. Agora, como que um ser divino, que é puro amor, vai jogar no fogo do inferno? Vamos usar a lógica para evoluir, não para ficar em dogmas estagnado. Porque se nós não encarar a verdade, nós não vamos evoluir. Lembra que Jesus falou? Conheça a verdade, ela vos libertará. Libertará para a verdade da existência. Então ele não veio fundar a religião e vai ser um pouco forte o que eu vou falar agora, porque ainda é um dogma muito forte, ele também não veio morrer por pecado de ninguém, tá, gente? Eu sei que é difícil encarar, porque é um dogma e uma crença muito limitadora. Porque se ele vem morrer pelos meus pecados, eu não estou evoluindo. Ele já morreu pelo meu pecado, então eu posso pecar à vontade. Isso foi o que foi usado, mistificado, para esconder a verdade da gente. A verdade é que ele veio apresentar o Pai amoroso e veio apresentar os ensinamentos de amor, tudo resumido em amor, não em dor, não nesse Deus causador. E para que nós, através desses ensinamentos de Jesus, evoluímos. Agora, como que eu vou evoluir se eu acredito que ele morreu por pecado? Eu fico na zona de conforto, ele já morreu pelo meu pecado. Né? Sei, tudo no seu tempo. Né? Mas é algo que a gente tem que já começar a trabalhar. Crenças limitadoras, crenças impostas pelo homem. Porque a Bíblia lá tem a verdade, né, gente? Mas tem o ego que já foi lá e deu uma manipulada para ter um pouco de interesse próprio, de vantagem. Então ali já tem um misto de verdade com ego dentro da Bíblia. Por isso que é tão difícil entender. O Mestre Jesus foi o único espírito de luz e o mais evoluído conhecido nesse planeta, pois ele teve no deserto o contato direto com a fonte inesgotável de amor e inteligência universal. Ali foi apresentado a pura energia do Pai e sua manifestação na matéria através do linear das partículas e as entidades diminutas, trabalhando tudo dentro de uma lei e ordem amorosa. Porém, Jesus teve que apresentar todo esse conhecimento e despertar através das parábolas, para que todo o povo pudesse compreender dentro de suas capacidades e vocabulário da época. Assim, Jesus vai tendo êxito em suas comunicações e começa a atrair os povos para suas explicações da Boa Nova. Esse capítulo é muito relevante. Muito relevante porque ele se resume nos 2 primeiros mandamentos. Se eu fazer os 2 primeiros mandamentos, não preciso fazer nenhum outro, porque eu já estou fazendo eles. Entende? Quem ama vai desejar a mulher do próximo? Não. Quem ama vai ter inveja do próximo? Não. Quem ama vai fazer maldade para o próximo? Não. Então todos os outros você já não vai fazer, porque você já se ama, você ama a Deus e ama o teu próximo. Já está embutido todos nesses 2. E com a caridade ela só vem colocar isso em ação. Agora nós vamos para o 3º item do capítulo, que é o maior mandamento. Mas os fariseus
quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. A caridade e a humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a única via de perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo semelhante a este é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Porque tudo o que faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, é aquilo que a gente já conversou, que eu tenho que estar coerente. A caridade vem trazer coerência para a minha vida, dizendo que eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, então eu o ajudo de coração, não com pretensões. Então podemos entender melhor que Jesus, na verdade, veio trazer a lei do amor, porque tudo se resume em amor, né? Ele morreu em nome desse amor, ele morreu em nome dessa verdade. Tem alguns ignorantes que dizem: nossa, mas ele era filho de Deus, por que ele não desceu da cruz? Por que ele não matou toda aquela gente? Porque isso é ego. Isso é ego. Mostrar poder é ego. Ele veio mostrar o amor. Olha a diferença. Vamos tentar compreender isso. Se ele descesse daquela cruz, ele tinha poder para isso, aniquilar tudo. Era o ego agindo sobre ele. Ele estava na condição humana, ele tinha ego também. Mas ele transcendeu lá no deserto, né? O Satanás, que ele fala, que superou, é o próprio ego. Eu posso ser o melhor Deus ou o meu melhor Satanás. O que eu estou desenvolvendo dentro de mim? Com que eu estou conectado? O egoísmo e o orgulho ele me conecta com o meu Satanás. Esse é o grande Satanás. Não é o Satanás místico pregado por aí. Eu estou sendo a melhor versão de Deus ou a melhor versão de Satanás? É isso que eu tenho que entender. Está tudo nas minhas atitudes. E a Matrix, o sistema, coloca tudo para fora, né? Tudo de fora para dentro, sendo que a evolução é de dentro para fora, né? Eu estou com medo de um Satanás externo, sendo que eu estou fazendo o mal para o próximo. Então eu estou sendo o próprio Satanás. Agora eu estou fazendo a caridade, com amor, com veemência, com verdade. Eu estou sendo uma expressão divina na Terra. Eu estou evoluindo, né? Então temos que parar de acreditar essas coisas de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora expandindo. Então podemos entender melhor que Jesus, na verdade, veio trazer a lei do amor, pois para que todos nós consigamos aumentar nossas vibrações. Só o amor aumenta a nossa vibração. E assim atingir frequências mais elevadas. É preciso amar a Deus, nós amar e assim conseguir amar o próximo. Só assim consigo ter atos de caridade com meus irmãos. Pois caridade são atos de amor ao meu próximo e por esse motivo é tão importante a prática em minha experiência humana. Ter atos de caridade e humildade sem discriminar e julgar a situação e a condição do meu irmão necessitado. E ter bons olhos para com os desfavorecidos e com a experiência que ele está passando. Portanto, amando a Deus, me amando, amando o meu próximo e praticando atos de amor ao próximo, que é a caridade. Então percebo que está tudo interligado para atingir o reino dos céus, e eu posso atingir esse reino dos céus estando encarnado ainda aqui na Terra, que é uma frequência do equilíbrio e harmonia da consciência amorosa universal. Então,
O verdadeiro reino dos céus é um estado de frequência. Eu ainda posso atingir aqui. Eu ainda posso ser feliz aqui, praticando dentro dos ensinamentos do Cristo. Não preciso desencarnar, morrer para ir para o céu. Eu posso baixar esse céu em mim, ou melhor, erguer minha vibração e atingir a vibração celeste, através das minhas atitudes, como também posso causar o inferno da minha própria vida. E aí só vai deslanchando tudo. Vai vindo tudo que é doença, depressão e angústia e nada está bom. Então, você entende que a energia é a mesma, mas é como eu colapso a função de onda dessa energia que cria a minha realidade, que vai fazer de mim o demônio ou o Deus. O que eu desenvolver ali, o que eu colapsar é que vai criar. Agora nós vamos para o quarto item desse tema, que é a caridade segundo São Paulo. Ele entendeu verdadeiramente o que era a caridade. Daí ele expressou aqui, que é muito interessante. Vamos dizer assim, caiu a ficha dele do que era a caridade. Por isso que ele... Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se puder saber, e se tiver toda a fé até a ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens e o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Se eu estiver fazendo todos esses atos só com o meu ego, nada é válido. Tem que ter amor envolvido. Por isso que ele está falando aqui, eu posso dar um monte de dinheiro, posso queimar meu corpo, posso falar em línguas, posso fazer o que eu quiser. Se está sendo um ato egóico, só do meu ego, nada é válido. A partir do momento que eu exerço o amor, com amor, aí sim é caridade. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixe de dar lugar às profecias, ou cesse a línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Então a caridade ela é inclusive mais importante do que a própria fé. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então podemos nos ater a essa declaração de São Paulo, a sua total compreensão de que a caridade é o conjunto das qualidades morais ensinadas pelo Cristo, e ainda a ação do amor. Ele compreende que praticar caridade é praticar o amor, colocando em atos ao próximo com verdade. Que nós entendamos que a caridade é o amor em ação, em equilíbrio com as qualidades morais, junto elevando nossa frequência à frequência crística. Esse entendimento nos coloca acima do egoísmo e transcende o orgulho, e por isso fora da caridade não há salvação. Óbvio, né? Se eu estou pensando no próximo, eu já estou começando a transcender o meu próprio ego, meus próprios interesses. Então eu já estou começando a desenvolver o amor em mim. Às vezes a gente fala, porque a gente tem que melhorar. Na verdade, o que a gente tem que fazer é só se conectar com essa centelha divina. Tudo já está dentro de nós. Deus já criou o planeta inteiro. Eu sou um co-criador. Eu co-crio tudo com a minha mente, com os meus pensamentos, com a minha forma de vibrar.
Eu não sou um criador, porque criador é só Deus. Mas sendo filho dele, eu sou um co-criador da minha realidade. E para mim co-criar paz, benevolência, amor, eu tenho que estar em consonância com os ensinamentos do Cristo. Senão nós não vamos conseguir evoluir. Nós vamos ficar presos no nosso próprio ego, e aí fica aquela coisa da reencarnação, né? Vai e volta, e quanto tempo você precisar. Eu só vou para uma colônia espiritual, e de lá eu começo a progredir cada vez mais para cima, quando eu transcender meu egoísmo e meu orgulho. Fora disso, eu vou ter que nascer de novo. E agora vem o quinto item da nossa palestra de hoje, do nosso tema de hoje. Fora da igreja não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se no princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas, porque as religiões que trazem essa verdade para si, ela está fazendo um dogma. Eu não posso dizer para vocês jamais, só se salva quem estiver dentro do lar espírita. Isso é um dogma. Jamais. Vai se salvar quem está dentro do lar espírita, quem está na católica, quem está na evangélica, aonde tiver. Quem não tiver religião, mas estiver cumprindo os ensinamentos do Cristo, vai ser salvo. Você entende que é o ensinamento do Cristo, não é a religião, não é o lugar onde você está? Volto a falar. A religião é um posto de saúde da alma, onde a minha alma vem buscar, mas o medicamento é Jesus. Então, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade e parar de uma religião ficar criticando a outra. Não tem nada de divino nisso, não tem nada de benéfico nisso. É um ego criticando o outro. Em vez de unir os filhos, né, as religiões, em vez de unir os filhos, acabam separando, né? Que a verdade está na minha, não está na tua, e aí começa aquela briga, né? E volto a falar, tudo que separa é ego, tudo que une e expande é divino. Então, se está unindo e está expandindo com amor, é divino. Se está separando e espalhando, é ego. Porque o divino não julga, gente. Uma religião não pode julgar outra. Que fé é essa? Que Deus é esse? Está fazendo conforme o ego e o orgulho. Em vez de ainda incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a harmoniosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocadamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei da igualdade perante o túmulo, separa-os também do campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade da consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, ou seja, todos nós que estamos aqui somos irmãos, que somos irmãos de todos os evangélicos, que somos irmãos de todos os católicos, que somos irmãos de todo o planeta, independente de crença, raça, religião, cor, credo, independe. Por que eu estou falando isso? Porque todos são criação de Deus, todos. E o bandido é criação de Deus? É. Só que o bandido, ele é bandido por quê, gente? Por que ele está fazendo tanto mal? Porque ele está desconectado da centelha divina. Ele está conectado com o seu ego e orgulho, por isso tanta maldade. Ele vai roubar o próximo para quê? Para se dar bem. O que é isso? Orgulho e egoísmo. Se eu estou conectado com o meu Deus, com a minha centelha divina, eu jamais vou fazer isso. Por isso que existe o mal no mundo. E vai existir até a gente começar a evoluir, entender. Então não é o diabo, ele está com o diabo. Não, ele está com o ego e com o orgulho que está criando esse demônio na vida dele. Isso que essa ficha que tem que cair. Não é externo, é interno. E seja qual for sua maneira de adorar o Criador,
Eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Como o dogma fora da igreja não há salvação, anumatizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o inimigo pelo inimigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Deus jamais vai condenar alguém eternamente. Jamais ele vai fazer isso. Aliás, ele nem condena. Quem se condena somos nós com a nossa própria ignorância. Enquanto nós não buscar conhecimento, não buscar o uso de Jesus e expandir, nós estamos se autocondenando. Esse dogma é importante, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo, e à lei evangélica. A lei evangélica é os próprios ensinamentos do Cristo. Então, já deu para entender que não é a religião que salva. A religião é um posto de saúde da alma, onde eu vou buscar o remédio, que é Jesus, que é os ensinamentos crísticos, que é a luz de Jesus. E a luz de Jesus vai nos levar para o caminho do amor. E o amor salva, que é o Pai. Então, Jesus é a luz e o amor divino, consciência, inteligência amorosa, inesgotável de todo ser, salva. Agora vamos ver o próximo item, que é fora da verdade não há salvação. Fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação. É aquela verdade que a igreja puxa para ela. Se não for da minha igreja, não se salva. Então é um dogma, é uma crença limitante. Tá? Porque quem salva não é a igreja, é Jesus, é o Pai. A igreja, ela nos conecta com esse conhecimento. E isso é muito triste, porque às vezes passam pessoas, anos e anos, procurando a igreja certa, gente. E a igreja certa está dentro de nós, não é exterior. Eu, infelizmente, meu pai teve essa fase. Ele vivia preocupado que, será que eu estou na igreja certa? Foi 50 anos católico, daí se converteu para evangélico. E aquela preocupação, será que eu estou na igreja certa? E acho que morreu com essa preocupação, infelizmente. Porque não teve acesso a esse conhecimento. Não é a igreja, é nós, os nossos atos de amor. E também exclusivista, A igreja pega aquela verdade e fica exclusiva para ela. E daí enche você de dogmas, porque você tem que fazer isso, isso e isso para se salvar. Tem que se batizar desse jeito, tem que fazer não sei o quê, e coloca todo o dogma que ela quiser lá dentro. Jesus nunca fez isso, nunca veio trazer isso. Ele veio libertar, ele não veio amarrar, aprisionar em costumes. Porque não existe uma única seita que não pretende ter privilégios da verdade. Claro, toda religião ela quer ter a verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la da verdade integralmente quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos das mais elevadas categorias, ou seja, Jesus, os espíritos de luz, e eles são a verdade absoluta. Nesse planeta a verdade permeia e nós vamos ter que saber vigiar para saber o que aquilo é verdade, o que é de Deus e o que é do homem. Para que eu não fique puxando para o meu monte meus interesses. Volto a falar, eu já falei em palestras. No tempo da política teve muita religião se metendo em política. Uns falando que o candidato X, Deus estava apoiando. Deus não precisa de candidato, meus amados. Deus precisa que você entenda, se liberte e se salve. O candidato desse mundo, ele vai reger nesse mundo. E o mundo do Pai não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Então ele não precisa de representante político. O político é do ego, é do egoísmo. Sempre vão eles primeiro, depois o povo. E Deus é diferente, é primeiro o povo. A verdade absoluta só é a humanidade terrena. Não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo. E ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo
de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma da crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. A verdade do Cristo está disponível a todos do planeta, sem exceção, porém é importante clarear que essa mesma verdade buscada por todos os irmãos da Terra é adquirida conforme o entendimento, a busca e o merecimento de cada espírito encarnado. A luz da verdade ilumina cada indivíduo espírito encarnado conforme sua necessidade de aprimoramento na caminhada evolutiva, com isso trazendo para si o compromisso das obras de amor na sua caminhada. Pois a verdade ampara a caminhada, mas a salvação está no amor do Pai, consciência e inteligência amorosa universal. Portanto, amados, cada espírito encarnado tem à sua disposição a verdade que liberta e o amor que salva. Independente do local, religião, raça, cultura, tradição, condições financeiras ou qualquer condições da experiência. Mas é importante lembrar que fora da caridade não há salvação. Para finalizar, tem as instruções dos Espíritos, que está nesse capítulo também. Então a gente tem que se respeitar, tem que amar o próximo, tem que parar de julgar, tem que fazer caridade com verdade, para que tudo isso que a gente aprende, ou qualquer religião que aprende, respeitar a religião do próximo, parar de julgar, se conectar com a verdade divina, para que a gente comece a evoluir dentro dos princípios crísticos. E isso evolui e me coloca numa frequência amorosa. Aí para aquela colheita de dor e sofrimento. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa, que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos na terra. Está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à vossa direita, benditos do meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima, de ordem divina. O Espiritismo expressa melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação o homem jamais se desviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, e compreender-lhes o sentido profundo e as consequências da sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicar. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência vos responderá. Não somente ele evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que os vós vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence, qualquer que seja a religião a que pertence, se faz a caridade, é um discípulo de Jesus. Então, amados, que a caridade esteja com vocês, pois ela é a expressão do amor divino expandindo na experiência. O sentimento pleno do doar-se ao próximo com alegria de servi-lo ou ajudá-lo com verdade e plenitude amorosa.
que vossas atitudes nessa caminhada evolutiva esteja presente a caridade, pois assim terá êxito em alcançar o reino dos céus, porque fora da caridade não há salvação. Então deixou bem claro aqui. Para mim amar a Deus, para mim me amar e amar o próximo, eu tenho que estar fazendo caridade. Mas é aquela caridade que vem do coração, que eu faço com alegria. Não é aquela que julga o meu próximo, né? Que às vezes a gente até ajuda, né? Mas é um drogado, é um vagabundo, não trabalha porque não quer. Já estou julgando. Faça você de coração. O que ele vai fazer é problema dele. A colheita é dele. Mas a partir do momento que você se propõe a fazer, faça com amor. Faça sem julgar. Quando aparecer alguém no teu portão pedir um pedaço de pão e água, dê de coração. Não dê só para afastar ele. Ah, leva lá uma comida logo que daí ele vai embora. Isso não é caridade. Muito pouco benevolência. Isso é egoísmo para se livrar do meu próximo, não para amar o meu próximo. Então vamos fazer com verdade, que a caridade tem que ter verdade amorosa, senão ela não se caracteriza como caridade. Pode até se caracterizar como benevolência, mas caridade não. Só quando eu me sinto feliz de ajudar meu próximo, aí é uma caridade. Eu agradeço a oportunidade de hoje, eu espero que vocês gostaram da palestra, entenderam a palestra, a mensagem, e tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem na paz e na luz de Jesus. Muito obrigado.